No ano de 2020, o índice Bovespa, a nossa bolsa, chegou a recuar cerca de 45%, decorrente da crise que a gente está vivendo no momento. Isso deixa os novos investidores muito receosos, pelo menos aqueles que continuaram até agora com seus investimentos em ações. Afinal, eu acredito que a grande maioria desses novos investidores, no primeiro circuit breaker que a gente teve, já deve ter vendido tudo. E aqueles que continuarem devem estar muito receosos, afinal não sabe não tem perspectiva de quando que essa situação vai se reverter e tal. Então, no vídeo de hoje eu quero falar qual é a minha opinião que eu tenho sobre essa crise que a gente está vivendo, quais são os possíveis cenários que eu enxergo para o futuro e quanto tempo demoraria para que a economia mundial conseguisse reverter a situação em cada um desses cenários. Ou seja, uma retomada da economia mundial consequentemente resultaria em a bolsa voltar a subir. Eu já gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu posto vídeos semanalmente sobre investimentos com foco em investimento em ações. De vez em quando eu trago outros assuntos como finanças pessoais, tesouro direto, fundos imobiliários, e também já te convido aqui a deixar um like nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira é qual é a minha opinião que eu tenho sobre essa crise que a gente está tendo. A segunda é quais são os possíveis cenários que a gente tem para o futuro e em quanto tempo a gente demoraria para ter uma retomada da economia mundial. E a terceira parte é o que você não deve fazer nessa crise e o que é que eu tenho feito. Eu já tenho postado alguns vídeos sobre essa crise desde janeiro, do finalzinho de janeiro até hoje, acho que uns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, e eu não mudei minha opinião. Nesses vídeos eu falo que eu vejo essa crise como uma grande oportunidade para quem tem um pensamento de longo prazo. Afinal, na minha visão, daqui a 10 anos, a gente não vai sentir o impacto dessa crise no lucro das empresas, que é o grande foco do investimento fundamentalista. Então, eu continuo sim com essa visão, porém nesse vídeo eu quero falar justamente sobre o impacto que a gente pode ter de curto prazo na macroeconomia. É um vídeo um pouco diferente, não focando muito em investimentos, mas sim em macroeconomia. Então, primeiro vamos entender, essa crise que está acontecendo decorre do coronavírus, que começou lá na China e agora já está melhorando, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Já teve uma reduzida bastante nos casos, E agora essa epidemia foi se alastrando pelo Ocidente. Nós estamos tendo pico de surtos na Itália, nos Estados Unidos já está se desenvolvendo e aqui no Brasil também. E isso, a cada dia que passa, quando os casos vão aumentando, as pessoas vão ficando ainda mais em pânico e a bolsa vai caindo mais, A gente já teve, até o dia 19 de março, a gente já teve 6 circuit breakers na bolsa e você consegue perceber que tem muito pânico nessas quedas. Mas vamos entender como é que o coronavírus, ele poderia ou já pode estar afetando a economia mundial, Então, quando a bolsa começou a cair, ela começou a precificar um movimento, que é chamado, que a gente chama de lockdown, ou shutdown da economia, que é basicamente quando a gente tem essas grandes epidemias e a gente fica de quarentena, que é o que está acontecendo agora, Então os países eles se fecham, as pessoas ficam dentro de casa e a economia simplesmente apaga, fica desligada aí por um tempo indeterminado. Então, eu acredito que a bolsa esteja precificando isso já tem algum tempo, O medo que a gente tem agora justamente é esse. Como é que as empresas vão ser afetadas decorrente desse desligamento que a gente vai ter na economia durante 1 ou 2 meses. Os Estados Unidos já fechou a fronteira com a Europa por 30 dias e isso tem um impacto muito grande na economia mundial. A gente já teve diversos países, aqui na América do Sul, Chile, Argentina, países como a Espanha também na Europa já estão fechando suas fronteiras e é o movimento que tende a acontecer. Brasil ainda não se posicionou muito diante disso, mas é o que tende a acontecer nos países mundiais e é basicamente isso. A economia ela vai ser desligada por algum tempo e isso preocupa bastante, principalmente aqui no Brasil, porque isso acontecendo em outros países é difícil, mas o governo ele consegue sustentar por mais tempo, Afinal, eles estão em uma situação muito diferente da nossa. Aqui no Brasil a gente está passando por uma recuperação fiscal, tentando passar as reformas e uma recuperação que ainda não acabou. E por justamente a gente ter esse grave problema fiscal que fica muito mais difícil passar por esse desligamento da economia. Afinal, o governo, por mais que tente sustentar, o impacto que ia tomar depois, posteriormente, ia ser muito forte. Então, o Brasil, especificamente, vem, inclusive, apanhando muito mais do que os países quando a gente olha para a Bolsa, O Ibovespa ele vem apanhando muito mais do que as bolsas dos outros países, que eu acredito que seja justamente por conta disso. Então, é isso que o mercado vem precificando recentemente, esse desligamento que tem na economia. Agora, eu não sei se faz muito sentido para vocês, a Bolsa sair de 110 mil pontos, 115 mil pontos e bater em 65 mil pontos, que é mais ou menos o que está agora, só por conta de um desligamento de 1 ou 2 meses. O impacto é muito grande sim, mas nossa, você pensa, isso é uma queda que foi muito mais rápida e mais grave do que a de 2008, que a gente teve uma crise no sistema financeiro, Então, eu acredito que
justamente por conta disso, dessa queda ter sido muito grande em um curto espaço de tempo, que além de estar precificando os impactos que vão ter na economia mundial no curto prazo, como também tem muito pânico mesmo. E a gente pode atrelar, né, uma parte desse pânico a grande quantidade de pequenos investidores que começaram recentemente. Porque se a gente for ver um dado, né, cerca de 80% dos investidores que a gente tem na bolsa hoje começaram a investir somente por meados de 2019, né, quando a gente estava passando por um período em que a bolsa só subia. Então, quando a gente tem uma queda muito forte em um curto espaço de tempo, isso assusta muito. E outra parte que a gente pode dar, né, a essa queda também seria porque a gente está no Brasil e tem uma grande saída de capital estrangeiro, né, tem uma grande fuga de capital. Porque afinal ninguém quer ter um capital aqui no Brasil quando o mundo está passando por crise, né? Aqui seria um dos piores lugares para você ter o seu dinheiro. Então os investidores estrangeiros, eles tiram dinheiro daqui da bolsa e vão colocar em um lugar que seja muito mais seguro. Tá, então quais são os cenários que a gente tem para a economia, né, nos próximos meses? Eu acredito o seguinte, que essa crise que a gente está tendo por conta do coronavírus, ela é passageira, ela é temporal, né? E o que pode acontecer é o seguinte: a gente passa por esse período de que vai ter o shutdown da economia e depois desse período de desligamento, aí vai ser só questão de tempo para que a economia volte a andar. Depois que os casos do coronavírus começarem a baixar no mundo, né? Afinal, isso é o que tende a acontecer de acordo com o que a gente viu na China e na Índia, que foram países que passaram por isso há pouco tempo. Então a gente tem esse desligamento e eu acredito que até no começo do segundo semestre, ou seja, lá para julho, a economia já consiga voltar a andar e, consequentemente, a gente já teria se recuperando dessa crise, né? Para a situação que a gente está vivendo agora, isso é um cenário que a gente pode até chamar de otimista. E a gente tem um cenário mais pessimista também, que é justamente o que os bancos centrais vêm tentando prevenir com esses atuais movimentos, né? Seja de injeção de liquidez na economia, seja de abaixar as taxas de juros, né? Por quê? Qual é o segundo cenário que a gente tem? O segundo cenário é o de que essa crise do coronavírus ela impacte o sistema financeiro. E aí aconteceria exatamente, ou pelo menos de forma parecida, né, com o que aconteceu em 2008. Algum banco quebrar, algum banco grande quebrar, seja por conta de crise de liquidez ou por uma bolha de crédito que está surgindo, né? E isso aí desencadearia uma grande crise muito maior do que a gente está vivendo agora, muito maior do que 2008 viveu. E não tem nem previsão de quando a gente poderia se recuperar, né? Se fosse para dar uma estimativa, eu diria que só no próximo ano, no começo de 2021, a gente poderia ver a economia começando a andar. Mas como é que isso aconteceria? Em alguns países mais desenvolvidos, onde é mais normal as pessoas tomarem crédito, seja para investir, ou seja, for investir de forma alavancada, ou seja, tomar crédito para abrir empresa, quando a gente chega nesse momento de crise, que tem uma crise repentina, essas pessoas que tomaram crédito, né, às vezes não conseguem pagar, porque tem um grande impacto financeiro, isso é normal de acontecer. E também, algumas pessoas que têm o dinheiro guardado no banco, por terem um impacto grande financeiro, vão querer esse dinheiro de volta. E quando acontece de várias pessoas pedirem o dinheiro de volta do banco ao mesmo tempo, isso tem um grande impacto. Afinal, o banco ele não retém 100% do dinheiro que você coloca lá, né? Ele retém basicamente 30% do dinheiro que você coloca, isso em média dos países, e os outros 70% ele usa para emprestar. Ou seja, se todas as pessoas pedirem o seu dinheiro de volta de uma só vez, o banco basicamente quebra, afinal ele não vai conseguir pagar essas pessoas. E uma quebra de um banco grande, né, isso afetar o sistema financeiro de alguma forma, essa crise, iria desencadear um grande movimento de crise mundial, e agora não só uma crise por conta de uma pandemia, mas uma crise também no sistema financeiro. O que é que eu acho que você não deveria fazer diante dessa crise? O primeiro é, você não deveria realizar prejuízos, ou seja, se você tem alguma ação que você está perdendo muito dinheiro, esse não é o momento de você vender, né? O momento de vender era quando estava lá em 110, 115, 120 mil, quando você estava ganhando. Agora não é o momento de vender. Se você tem algum caixa, pode ser uma boa entrada, mas lembre-se, você tem que ter estômago, porque se acontecer o cenário pessimista e a gente tiver uma crise no sistema financeiro, você pode ser que ainda caia muito. Mesmo embora você comprando agora aos 65 mil pontos seja um grande negócio para o longo prazo. Então, o que você deve fazer é ter um pensamento de longo prazo e se for usar o seu caixa para aportar, aporte com consciência em empresas de qualidade, tá? Não aporte em empresas pequenas, afinal essas empresas pequenas têm um grande risco de quebrar nesse momento. Afinal, a gente vai ter 1 mês, 2 meses aí de desligamento da economia, onde tem algumas empresas que não vão conseguir vender seus produtos, seus serviços e vão continuar com alguns custos fixos, ou seja, salário de funcionários, pagar aluguel, e então elas vão passar esse tempo aí
pagando e não recebendo nada. Logo, se elas estão muito alavancadas, se elas não têm caixa, inclusive, para suprir essas necessidades, porque não vai conseguir tirar isso do fluxo de caixa, né? Ou seja, do dinheiro que vai vir decorrente de suas receitas, afinal não vai ter receita, elas vão quebrar, basicamente. Você não vai ter como pagar essas dívidas, ou quebrar é uma palavra muito forte, né? Mas vão se prejudicar bastante, vão ter que contrair mais dívida para pagar a dívida que já está tendo, e isso vai piorar a situação Isso vai piorar muito a situação financeira da empresa. Então toma cuidado com as empresas de mais risco, ou seja, as empresas menores, as empresas que são mais alavancadas, que não têm caixa. Procure empresas de qualidade, empresas que já se provaram no tempo. E aí a gente está se referindo a Itaú, ao Bradesco, né, essas do setor financeiro, do setor elétrico, Eletrobras, Engie. Então foca nessas empresas que tem uma maior segurança, que aí no longo prazo é bem difícil que dê errado esse investimento comprando esse nível de preços. E o que eu tenho feito nessa crise? Então, eu vim colocando caixa aos poucos até bater os 80 mil pontos. E aí, quando bateu os 80 mil pontos, eu comecei a visualizar esse cenário que poderia acontecer, né? De uma possível ruptura no sistema financeiro. E aí, eu, com essa possibilidade em vista, por mais que eu soubesse que comprar os 70 mil, 60 mil seja um bom negócio, eu percebi que eu preciso ter algum caixa, eu preciso ter alguma reserva de caixa para caso esse cenário pessimista aconteça. Então, eu parei um pouco de comprar. E o que é que eu vou fazer? Se tiver esse cenário pessimista acontecer, que eu espero muito que não aconteça, aí eu vou ter algum caixa para aportar, vou ter alguma reserva aí, né? Agora, se não acontecer, se acontecer o cenário otimista, né, e a bolsa começar a subir daqui a alguns meses, e aí eu vou conseguir aportar, seja os 75 mil, os 85 mil, ainda assim vai ser um bom negócio, então eu estou satisfeito com essa posição. Outra coisa que eu fiz também foi aumentar em 60% a minha posição em ouro, né? Então eu aportei mais em ouro e estou planejando também aportar em algum fundo cambial que invista em dólar, porque caso essa crise no sistema financeiro aconteça, é provável que o dólar chegue a bater R$6, é provável que isso aconteça. Então esse vídeo vai ficando por aqui, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.